No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. 6% delas têm a doença de Alzheimer. Segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, Associação Brasileira de Alzheimer. Hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito desta doença com o neurologista que está aqui ao meu lado, Homes Proença. Ele vai conversar com a gente para a gente tirar algumas dúvidas a respeito deste assunto. Homes, bom dia. Seja bem-vindo ao Amazon Site. Bom dia, muito obrigado também pelo convite. Eu acho extremamente importante a gente conversar sobre o Alzheimer, conversar com a população sobre o Alzheimer e esclarecer algumas dúvidas que são muito frequentes. Haja vista que o Alzheimer ele é uma doença que tem crescido muito nos últimos anos. Por quê? Porque a população brasileira, como a população mundial, ela tem envelhecido muito mais. E a partir do momento que você tem neurodegenerativas, elas vão ser um pouco mais evidenciadas e a gente vai lidar muito mais com esta realidade. E quais são as principais causas do Alzheimer? Como a gente sabe, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. E como uma doença neurodegenerativa, a gente tem alguns fatores que são genéticos e a gente tem os fatores ambientais. Como toda doença genética, a gente tem o que a gente chama a carga intrínseca, o gene que vem conosco. E a gente tem o ambiente. Então, assim, é uma doença neurodegenerativa em que a gente, no cérebro, a gente vai ter algumas alterações na microestrutura cerebral em que a gente vai começar a fazer alguns depósitos proteicos, criando alguns emaranhados. E esses emaranhados são as placas senis que estão diretamente ligadas à fisiopatogenia da doença. Vamos, deixa eu só dar uma ligada aqui no teu microfone, o programa ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Então, continuando falando a respeito do Alzheimer, quais são as fases dessa doença, Ramos? A gente tem a fase pré-clínica. O que é a fase pré-clínica? É a fase em que nós vamos ter começam-se as alterações de microestrutura cerebral, as alterações patológicas, mas a gente não tem apresentação. E a gente começa a fase clínica, com sintomas iniciais, que são sintomas muito inespecíficos. E muitas vezes esses sintomas eles são confundidos com envelhecimento normal. O esquecer alguma coisa, o esquecer a chave fora do lugar, uma discreta alteração do comportamento. E às vezes isso é um tanto negligenciado por todos nós que temos algum familiar idoso, porque nós consideramos apenas isso aí como um evento normal. E isso não é. A gente não tem por que esquecer quando está envelhecendo. Você vai ter um declínio, um pequeno declínio de memória, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, do que é o normal e o que não é o normal. Isso muitas vezes é o que passa, e nessa fase pré-clínica é a fase mais difícil. Porque algumas intervenções, elas são muito mais benéficas nessa fase, ou nessa fase clínica inicial. E aí a gente começa a ter, na sequência, alterações de comportamento, e até que a gente chega à fase final do Alzheimer, em que a pessoa fica acamada, às vezes necessitando de sondas e os cuidados mínimos para as atividades de vida diária, alimentação, higiene, e é a fase final da doença. E essa questão do que a gente falou sobre o esquecimento, geralmente esqueceu a chave, mas esse ponto precisa ser observado só em questão de quem já está acima dos 60 anos de idade, ou isso pode decorrer antes? Olha, não é comum a presença do que a gente chama de Alzheimer precoce, que é antes dos 60 anos. Mas é sempre bom ficar atento, a gente tem essa possibilidade. A gente também tem que ter uma questão de diferenciar muitas vezes o esquecimento da falta de atenção. Isso, também. Isso é uma coisa que é sempre bom. Eu, Homes, 34 anos,
tenho várias atividades e eventualmente deixo alguma coisa fora do lugar. Isso é falta de atenção. É importante saber essa diferença. A minha tia é 70 anos, que todos os dias acorda, vai à padaria, compra o pão e volta. Ela atualmente tem acordado, ela tem esquecido de comprar o pão, ou ela comprou o pão e às vezes tem tido dificuldade de retornar. Ou às vezes ela tem uma mudança daquele hábito, daquelas atividades que ela faz habituais, e a gente começa a ter um impacto. Isso tem que ser muito bem observado. Então, justamente essa era a próxima pergunta. Quais são as características que a gente precisa observar, né, numa pessoa idosa acima dos 60 anos, para que a gente pense, opa, tem alguma coisa errada aí? Uma coisa assim que é essencial no diagnóstico, quando a gente chega no diagnóstico de Alzheimer ou qualquer demência que a gente classifica. A gente tem síndromes demenciais, que são as alterações de função cognitiva, e dentro delas a gente tem algumas demências, e a principal, a mais prevalente, é o Alzheimer. Mas assim, no conceito básico de diagnóstico, a primeira coisa um dos itens essenciais interfere nas atividades de vida. Tem uma interferência direta, a gente tem que ter essa interferência direta na vida da pessoa para a gente considerar isso patológico. Isso é um fator importante, esse impacto que a gente vai ter na vida do idoso, na vida daquele idoso jovem, o que isso vai estar atrapalhando a vida dele. E isso assim, é o que vai chamar a atenção, e é isso que a gente tem que considerar. Se eventualmente eu tenho algum esquecimento que não tem impacto na minha vida e que já é uma coisa que eu já tinha muito antes, às vezes isso pode ser visto do ponto de vista um pouco mais benigno. Mas até mesmo com a história de esquecimento, eu vou várias vezes ter que submeter as pessoas a algumas baterias, alguns testes cognitivos, alguns alguns exames clínicos para avaliar realmente se essa perda de memória é uma coisa ocasional ou se isso tem impacto em algumas outras atividades dessa pessoa que está tendo problema de memória. E para quem tem alguém em casa com esse tipo de doença, né, o Alzheimer, é importante não deixá-lo sozinho, não é? É importante não deixá-lo sozinho. E é importante também ter paciência. A gente tem que lembrar que é uma doença neurodegenerativa, vai ter um impacto, o paciente ele vai ter problema de memória, ele vai ter problema de comportamento, e a gente tem que ter um pouco de paciência. Algumas vezes no meu dia a dia eu vejo alguns pacientes, alguns acompanhantes falando: o senhor está vendo, eu já falei isso várias vezes, mas vai falar várias vezes, ele vai ter esquecimento. Então, assim, é preciso ter cuidado, a pessoa que tem Alzheimer, assim, quem cuida, tem que ter consciência e tem que ter um pouco de cuidado que ele não está na plenitude das suas funções mentais. Então, algumas vezes, tem que ter cuidado em deixá-lo sozinho, tem que ter cuidado em deixar com fogão, tem que ter cuidado quando a gente pede para ele ir auxiliar as atividades de casa. Tem que lembrar que algumas vezes ele pode sair de casa, bater a porta, não lembrar que ficou e ficar do lado de fora. Então, assim, é necessário, é uma doença que ela interfere na vida do paciente, mas ela também interfere na vida da família, e a família tem que estar, muitas vezes, preparada emocionalmente e consciente que ela vai ter alguém que vai precisar de cuidados. Algumas vezes, que esse alguém que vai estar precisando de cuidados é quem muitas vezes foi o guia daquela família e que foi quem orientou por muitos anos, como a gente tem na nossa realidade, principalmente aqui, de alguns idosos que dentro de casa assumem atividades domésticas, atividades de cuidado de lar, atividades às vezes não físicas, mas de administração do lar. E esse idoso agora, ele vai para uma outra fase
em que ele não tem condições de administrar o lar, ele não tem condições de administrar a vida dele e ele vai precisar de apoio da família para essa administração. Com certeza. A gente vai continuar falando ainda sobre esse assunto, a gente vai para um rápido intervalo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito deste assunto, ou tem alguém na sua casa que tem a doença do Alzheimer, pode mandar mensagem de texto ou WhatsApp para 92 Código de Manaus, 981 11 4512. A gente volta já.